Olá, continuo me chamando Armando. Paz do Senhor para todos vocês. Queria convidar você a abrir comigo no livro do Apocalipse, capítulo 21. Essa música quase nos arrebata, né? Eu acho que eu só não vou estar aqui para a nova reforma da tenda, porque Jesus vai voltar. E aí eu vou embora, viu, Zé? Nós vamos embora, né? Jesus está prestes a retornar, e acaba tudo, né? Mas mesmo assim nós vamos pagar a tenda, né? Agora já veio, né? Tem que pagar a tenda aí, certo? Então, vamos nos colocar em pé, capítulo 21. A Nova Jerusalém. Esse Deus maravilhoso a quem nós servimos, Ele não só, através desse livro sagrado, poderoso, Bíblia, Palavra de Deus, Ele não só fala do presente, nos instruindo, mostrando quem somos, como é o mundo, o pecado, como é a natureza humana, como a gente pode servir a Deus. Mas uma coisa maravilhosa que Ele faz com o seu povo é que Ele revela o infinito passado, no sentido de que Ele revela de onde viemos. Gênesis diz que nós não somos fruto do acaso. Deus maravilhoso nos fez, não foi o Big Bang. O Big Bang é e não passa de uma teoria. Aliás, continua sendo chamado de teoria do Big Bang. Significa que há bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos, ou seja, onde ninguém pôde testificar de forma alguma coisa aconteceu. E essa explosão gerou tudo isso aqui, essa obra maravilhosa que Deus fez, né? Você. Absurdo. Mas a Bíblia nos revela outra coisa. Esse universo, essa terra, suas leis, eu e você, nós, os animais, a natureza, todos fomos criados por um maravilhoso, poderoso ser, o nosso Criador, Senhor dos Senhores. Mas a Bíblia também nos revela o que está por vir. É muito lindo isso. É uma janela que Deus abre para dizer, meus filhos, calma. E esse livro foi escrito exatamente num tempo em que o povo sofria demais, com tudo que o Império Romano, chamado de Babilônia, para ser assim uma metáfora, uma forma de esconder, não falar diretamente contra o governo naquela época, o Império. Então João usava essa linguagem metafórica. E aí, o livro do Apocalipse vai abrindo o desenrolar do fim, do final. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, uma intensificação da loucura que ainda está por vir. Mas ao final, ele revela também, descortinando e abrindo assim a revelação, ele mostra como será o novo céu e a nova terra. Então diz assim, eu vou ler alguns versículos aqui apenas e trabalhar com vocês esses conceitos e que a gente saia daqui hoje à noite motivados a continuarmos firmes, olhando para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam. E o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva, belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza,
nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram ou passarão para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: está terminado, está consumado. Eu sou o Alfa e o Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, indicando que Deus é o início e o fim de todas as coisas. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. E o vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria e adoradores de ídolos, e todos os mentirosos, estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então um dos 7 anjos que seguravam as 7 taças com as últimas 7 pragas se aproximou e me disse: venha comigo e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito até um grande alto monte, me mostrou a cidade santa Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. Brilhava com a glória de Deus e cintilava como uma pedra preciosa, como jaspe transparente, como cristal. O muro da cidade era grande e alto, com 12 portas guardadas por 12 anjos, e nela estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel, representatividade do Velho Testamento. Havia 3 portas de cada lado, leste, norte, sul e oeste. O muro da cidade tinha 12 pedras de alicerce, e nelas estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, representação do Novo Testamento. O anjo que falava comigo tinha na mão uma vara de ouro para medir a cidade, suas portas e seu muro, e assim por diante. Deus continua nessa palavra maravilhosa. No verso 22, ele diz: não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão em sua luz, e os reis em toda a sua glória entrarão na cidade. Suas portas nunca se fecharão, pois ali não haverá noite. E todas as nações trarão sua glória e honra à cidade. Nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Que palavra, né? Gente, glória a Deus. Senhor, obrigado por essa noite preciosa, e nós abrimos o nosso coração aqui hoje em louvor. Desde que saímos de casa com o intuito de te adorar, não foi difícil perceber a tua presença com a gente. Quero te agradecer por essa propriedade, por esse lugar, Senhor, separado para o Senhor. E ao entrarmos aqui também nós te damos glória, porque isso aqui é fruto de um milagre divino na vida desta comunidade. E nós te louvamos por isso, Senhor. Mas o melhor de tudo é saber que o Senhor está presente aqui nesse lugar. É a tua presença que nos basta, que nos atrai. É a comunhão dos irmãos, é o corpo de Cristo vivo aqui na terra. Hoje, Senhor, nesta tarde e noite, que essa palavra venha trazer alento ao coração das pessoas que sofrem, que têm momentos de desespero, que percebem o mal invadindo, perseverando, acumulando, Senhor, índices, como nós percebemos aqui na nossa cidade. Uma das semanas mais violentas, Senhor.
mais de 2.000 pessoas mortas só este semestre. Onde é que nós vamos parar, Senhor? Pedimos misericórdia, clemência, e pedimos que o teu povo levante a cabeça, livre-se de todo o temor, e que possa ter esperança naquele que era, é e que há de vir, aquele que tem a última palavra, porque Ele é o Alfa e o Ômega. Senhor, cuida de cada um, e nós intercedemos pela continuidade da saúde da Jéssica, pela Dona Rosa, por tantos que também nesta semana vão fazer exames, estão doentes, Senhor, sofrendo no corpo. Aqueles que não te conhecem, que sejam curados para a glória do teu nome, e que os teus filhos possam também te glorificar, Senhor. Quer o Senhor cure, quer o Senhor não cure, será para a glória do teu nome, porque nem a morte tem a última palavra. A última palavra é do Senhor, que morreu também, mas ressuscitou e venceu a morte. Por isso nós te glorificamos nessa tarde e noite, e colocamos o nosso coração, a nossa mente à tua disposição, para a honra e glória de Jesus é que nós oramos. Amém. Podem sentar. Sim, esse texto é o texto do Éden refeito, o paraíso refeito, é o Éden recriado, o novo Adão, não o velho, a nova doutrina, não a velha, um novo testamento, não só o velho, um novo nascimento, não da carne, mas do Espírito, uma nova criação, um novo céu, sim, mas uma nova terra. Um indício maravilhoso de que esse nosso Deus não nos desencarna, não nos faz almas penadas por aí, pós-morte, aguardando uma espécie de karma, de evolução do espírito, mas simplesmente Ele os mantém na sua presença, cada um que partiu para a presença de Deus, assim como a menina Hana, que era a razão de viver da sua mãe e de repente se transformou numa vítima de um descaso, mas ela está na presença de Deus. Seu corpo enterrado em algum cemitério, assim como o corpo de Noé, de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, assim como o corpo de Samuel, de Davi, Salomão, dos profetas, João Batista, Paulo, Pedro, João, Policarpo, Agostinho, Francisco de Assis, Lutero, Calvino, homens que deram suas vidas, homens e mulheres que creram na graça do Senhor Jesus Cristo, Maria, Madalena, Priscila, Febe, mulheres de Deus. Da mesma maneira, a menina Hana está na presença do Senhor, mas não importa a Deus o desencarnar para que se tente pensar numa espécie de evolução, de reencarnação ou coisa do tipo. Porque, embora haja um respeito muito grande pelos reencarnacionistas, e eu vim de uma origem espírita, meus pais eram espíritas, mas o respeito que temos por pessoas que assim creem, não nos faz omitir o fato de que não se pode misturar reencarnação com ressurreição. A reencarnação eleva o espírito do homem para uma posição e o faz reencarnar na dependência das boas obras praticadas ou do mal praticado. Algumas correntes do espiritismo chegam a pensar que o homem pode reencarnar num animal, ou num vegetal, ou num mineral. Tudo depende do seu karma. E aquilo que nós achamos científico, bonito, e o brasileiro gosta dessas coisas, é a única forma de se livrar da cruz de Jesus. É tentar dizer que a cruz é escandalosa.
Mas com todo o respeito que temos às pessoas que assim creem, nós só temos que dizer algo claro e tácito. É que não se mistura uma coisa com a outra. Porque o Senhor Jesus Cristo é o nosso maior modelo de ser humano, perfeito. E ao morrer na cruz do Calvário, ter as suas palmas das mãos traspassada por pregos e seus pés, o seu lado furado. Quando ele ressuscita ao terceiro dia, ele se apresenta não como um outro ser reencarnado em alguma outra coisa, mas ele olha para Tomé e diz: sou eu mesmo, toca aqui. Era o mesmo Senhor, mesmo perfil, mesmos furos, estava lá. Ele manteve e os preservou. Nem a ressurreição, naquele momento, chegou ao ponto de tirar os defeitos e as cicatrizes, porque era importante que ele mostrasse que ele não era outro, não era uma visagem, como dizia meu pai, não era nenhum fantasma, e nenhuma encarnação absurda. Ele era Jesus. Ele era o próprio Jesus. E esse Cristo que ressurge corporealmente, esse Jesus que é assunto aos céus, esse Cristo que foi visto subir com seu próprio corpo, indica como na eternidade Deus vai fazer com que vivamos não flutuando na atmosfera, na estratosfera, seja onde for, mas no novo céus que Ele cria e uma nova terra. Põe o pé no chão aí, meu irmão, tá vendo? É terra, nova terra, entende? Por um pouco de tempo, seremos levados ao que a Bíblia chama do seio de Abraão, onde lá estavam o rico e o Lázaro. Alguns chamam de parábola, mas uma parábola não tem nome próprio. Parábola, quando ela é dita, ela, do ponto de vista literário, ela tem personagens fictícios. Um certo homem, uma certa pessoa, uma certa mulher, uma certa circunstância, mas como a palavra de Deus, quando Jesus cita o nome daquele homem, Lázaro, deixou de ser parábola. Nós estamos falando de um fato real. Está no seio de Abraão, aguardando, não inconsciente, não é um nihilismo no sentido de que morreu, acabou. As pessoas que gostam de viver de forma dissoluta, né? E a palavra talvez seja assim, cai na gandaia, né? Tem algumas pessoas que pensam assim, o espírito a gente purifica, mas a carne a gente desgraça mesmo. Aí bebe todas, toma todas, fuma todas, cheira todas, transa com tudo, com todos. Agora é poli isso, poli aquilo. É homem com homem, é mulher com mulher, é 2, 3 casais, é 3, 4 pessoas. São os animais entrando agora na parada também, porque fica tudo legal. Vamos lá, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vamos curtir a vida, porque acabou. Quando Deus abre a palavra de Deus e descortina o que vai acontecer, Ele diz não apenas o que acontecerá com aqueles que creem na pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas Ele diz também com aqueles, Ele fala também o que acontecerá com aqueles que não creem e que vivem de forma dissoluta. Por isso é importante a palavra de Deus nos conduzir a essa noção de que nós devemos não só cuidar da nossa alma, do nosso espírito, mas cuidar também da nossa vida, do nosso corpo. Ah, mas isso aqui está bagunçado. Mas Deus nos chamou e nos preserva para a gente antecipar a eternidade, porque a natureza está gemendo, esperando a redenção dos filhos de Deus. Mas enquanto os filhos de Deus são redimidos, eles encarnam o Evangelho e amam a gente com cheiro de gente. E trata de questões que são questões de humanidade. O povo de Deus, enquanto o povo de Deus, antecipando o novo céus e a nova terra, não joga plástico no chão, porque mata baleia. Tem baleia morrendo, engolindo plástico que a gente compra no supermercado. E joga, e como diz o cearense, rebola.
Então vamos bagunçar, porque Deus vai restaurar mesmo. É incoerente com o projeto divino. Então vamos deixar o povo sem o evangelho, porque vão para o inferno mesmo. É incoerente com o amor de Jesus e com a missão que eu e você temos de falarmos do amor de Cristo e de tirarmos pessoas das trevas. Não é só a treva da alma, são as trevas dos vícios, da insignificância e assim por diante. Eu acho que a gente poderia aqui ficar só falando do verso 1. Só para te dar essa dimensão como crente em Cristo Jesus, para que você não seja um alienado religioso, que vem atrás do evangelho para obter uma benesse aqui e agora, e não está preocupado com o todo. Deus revelou através dos profetas no Antigo Testamento que Ele assim o faria. Ele diz em Isaías 65:17, eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Ai, que bom, Senhor. Só quero lembrar das coisas boas, né? E Deus diz para você, olha, traga à sua memória o que pode lhe dar esperança, tá certo? Não viva olhando para o retrovisor, você vai dar com a cara no muro. Ninguém dirige para frente olhando no retrovisor o tempo todo. Então, de vez em quando, você vai olhar para o seu passado, eu vou olhar para o meu passado, e vou lamentar algumas coisas, eu vou me entristecer por outras, eu vou me alegrar por tantas outras, mas não se vive a vida olhando pelo retrovisor. O profeta diz, eu vou fazer novos céus e nova terra, diz o Senhor, eu hei de fazer, eles vão durar diante de mim, o meu povo vai durar, a vossa posteridade vai durar, o teu nome, o vosso nome vai durar. Isaías 66:22. Então o apóstolo João está na ilha de Patmos. Eu tive o privilégio anos atrás de entrar nessa ilha, uma ilha. E ir num lugarzinho onde provavelmente dentro daquela ilha é o lugar ainda preservado, é muito provável que tenha sido ali naquele lugar onde João reclinava a sua cabeça e lá, preso, exilado, ele escrevia e recebia a revelação do Apocalipse. Para que essa carta pudesse passar pelas igrejas, mas a igreja perseguida por violência, pela violência do Império Romano, pela perseguição de Jesus e dos que eram de Jesus. Então, João descreve esse momento como inaugurado. Aliás, ele usa os verbos, eu até fiz um adendo aqui, né, na hora que eu estava lendo. Ele não descreve como algo que vai acontecer, não. Ele está dizendo, aconteceu. Na revelação é como ele já tivesse pronto, visto. É por isso que você lê alguns textos das cartas de Paulo, por exemplo, aos Efésios, ele diz para nós assim, ó, nós já estamos assentados à direita do Pai em majestade, à direita do Pai em majestade, com Cristo nós já ressuscitamos com Cristo, entende? O que o apóstolo Paulo está dizendo? Toda a provisão para que eu e você pudéssemos viver a eternidade com Jesus, toda a provisão para que eu e você pudéssemos ressuscitar dentre os mortos, toda a provisão para que pudéssemos vencer o pecado, vencer o diabo, vencer a morte, tudo já está providenciado em Cristo Jesus. Não tem dúvida, e é tanto que não tem dúvida que ele diz, já ressuscitamos com Cristo. Senhor, mas eu estou aqui. Mas é garantido. Então a morte não é o fim. Nós cantamos aí agora há pouco, perceberam? Que canção! Mesmo que a morte possa chegar, não importa, não é o fim, porque eu já tenho decretado pelo meu Senhor, o Senhor da história, aquele que tem o começo de tudo e o fim de tudo, que eu já estou ressuscitado com Cristo Jesus. E é por isso que João pode escrever como se já tivesse acontecido. Muito lindo isso. Agora, Apocalipse 21 e 22 revelam algumas peculiaridades do cristianismo em relação às demais religiões. Eu já disse isso aqui. Algumas seitas falam de aniquilação da alma ou coisa parecida, ou colocar o homem de volta a essa terra para viver como um homem, um pobre, um rico, um jumento, uma pedra. Eu não quero isso.
E no fim, esse sistema, ele é baseado nas boas obras. Você põe na balança tudo que de mal você fez, e aí você começa a fazer boas obras e você reencarna em alguém melhor amanhã. Desde quando boa obra é moeda de troca para entrar na eternidade? Boa obra é nossa obrigação. Aliás, a Bíblia diz que nossas boas obras são como trapos de imundícia. Não vale nada, porque tudo que fizemos de errado é tão mais, que por mais que você tentasse fazer boas obras, você continuaria condenado, culpado, e jamais alcançaria. Talvez homens como Billy Graham, Desmond Tutu, Madre Teresa, né? Eles pudessem estar numa escala que a gente não consegue alcançar nem eles, né? Aí eu queria ser piedoso como Madre Teresa. Eu queria ser sábio como Mandela, hein? Como Mandela na vida, hein? Aí você olha e diz, cara, os caras estão numa escala lá em cima. Só que, do ponto de vista da comparação entre homens, talvez eles estejam realmente numa escala muito acima da sua, muito acima da minha, porque eu já fiz muita coisa errada. E ainda cometo erros. Deus eu não vou alcançar nunca. Só que qual é a medida? Não é Billy Graham, não é Madre Teresa, não é São Francisco. A medida é Jesus. E a medida de Jesus é inatingível. Porque um pecado nos faz despencar lá de cima. E caímos estatelados no chão, né? Como diz, né? E miserável homem que sou, miserável mulher que sou. Aí Jesus, que não merecia morrer, se entrega e diz, agora vem meu filho. O meu sangue foi suficiente para perdoar os seus pecados. E você vem pela fé. O ladrão na cruz não teve tempo de fazer boa obra para atravessar uma velhinha no trânsito, nem levar leitinho para uma criança numa creche ou uma fralda. Não teve tempo. O pobre do ladrão na cruz roubou a vida inteira. Mas ele, naquele momento que estava partindo, ia morrer com Jesus, ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus devia ter dito para ele, desce rapaz, vai fazer uma boa obra aí, que senão você reencarna num animal feio. O que ele disse? Em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Bastou crer. Quando nós queremos complicar a entrada no céu, pode ter certeza, tem religião no meio e tem guru no meio querendo ganhar. Escravizar o povo de Deus. Ao invés de libertar as pessoas e dar a elas a esperança gratuita que é a salvação, nós fazemos com que as pessoas comprem. Enquanto poetas e historiadores falam de épocas áureas vividas em alguma cidade ou civilização remota, a Bíblia fala do futuro ideal, baseado na promessa do Deus fiel, na história, cujo projeto começa a se concretizar aqui e agora, na vida de cada pessoa. É lindo isso. O velho dá lugar ao novo no calendário divino. Você tem que entender o Apocalipse e sua linguagem. Quando você fizer a leitura, Jerusalém, a cidade santa, não é a Jerusalém que o Trump resolveu fazer sua embaixada norte-americana, trazendo problemas e ciúmes aos palestinos. A linguagem aqui é simbólica, dizer que é uma Jerusalém, não como a terrena, mas uma Jerusalém celestial. E você tem que compreender, as medidas dessa cidade são medidas ideais, é muito lindo. São quase cúbicas, uma geometria perfeita. Ele está usando uma linguagem simbólica, então não precisa você olhar para o Apocalipse e tomar um susto, porque você também usa a linguagem parecida com o Apocalipse. Você diz assim, esse ano eu levei uma mordida do leão. Quantos levaram uma mordida do leão aqui esse ano? Você não paga imposto não, irmão? Ninguém paga imposto aí? O meu é descontado na fonte. Quem levou uma mordida do leão? Tem mais gente agora. Entenderam, né?
A linguagem do Apocalipse, está vendo aí? Que leão, que nada, nós estamos falando de quem? Do governo, o imposto de renda, que nós usamos a linguagem metafórica, leão, pronto. Por isso que o Apocalipse tem aquelas bestas, aquelas cabeças, né? Aquelas manifestações, exatamente João tentando esconder de Roma o significado do desenrolar da história, mas dando ao povo de Deus a possibilidade de compreender o que Deus estava fazendo. O vocabulário humano, gente, não tem palavras exatas para descrever o cenário do trono, entende? Haverá sempre uma grande dose de imprecisão. Você abre Apocalipse capítulo 1, esses dias eu estava em casa, eu me lembrei agora de uma ilustração, eu estava em casa, aí eu vi a campainha bater num horário inusitado, então, olhei rapidinho, antes de abrir, e tinha um camarada forte, né? Eu disse, meu Deus, ninguém disse nada, o porteiro não disse nada. Quem é esse homem? E assim que eu corri para outra porta, para ver se eu enxergava o indivíduo melhor, ele desapareceu, entrou no elevador, e eu liguei para a portaria, está vendo alguém no elevador? Um homem forte? Ele disse, não, estou vendo uma velhinha. Isso, misericórdia, é um ET. Eu disse, um negócio complicado, porque lá em casa a gente vive como Adão e Eva, no paraíso. E esse cara entrando aqui, não é possível. Ainda bem que a porta estava trancada. Resultado. Daqui a pouco me liga um senhor, eu sou do andar tal. Eu estou ligando para saber se o senhor já recebeu aí o Cristo. Que nós estamos passando o Cristo aí para... Eu disse, meu irmão, já recebi faz tempo. Ele está aqui dentro. Faz tempo demais. Eu vi que ele engasgou do outro lado no entendimento. Se ele estiver me ouvindo aí, eu espero, né? Depois eu explico, se você quiser. Trazer o Cristo para dentro, né? Essa coisa de tentar tornar a coisa bem material, o Cristo como se fosse uma manifestação de um ídolo, de uma coisa qualquer. João aqui, quando abre Apocalipse capítulo 1, o Cristo que nós pintamos, o Cristo que nós carregamos, o Cristo que está em cima daquele monte lá no Rio de Janeiro, o Cristo do capítulo 1 de Apocalipse é indescritível. Não dá para desenhar o Cristo ressurreto, o Cristo glorioso. Então a linguagem é uma linguagem que transcende qualquer entendimento. Eu lembrei dessa aí. Outra coisa, compreende o foco. Essa questão do novo céu e da nova terra não é uma questão de geografia. Não pergunte onde está ou onde será. João, aliás, Pedro, usa essa coisa da localização, usa até uma preposição que indica a localização, mas a temática é outra. Ele diz, segundo Pedro 3,7, que esse novo céu e nova terra é um lugar onde habita a justiça. Então, não precisa querer saber onde é, se é em Marte, se é em Vênus, se é onde é, não interessa onde é. O que interessa é que naquele lugar habitará a justiça. O interesse pela geografia dá lugar a um deslumbre da presença de Deus, porque o texto diz, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Ele mesmo estará com eles. Então, seja onde for, estaremos com Ele, continuaremos a andar na sua presença, agora e então, de forma permanente. Por isso que quando você se debruça diante da palavra de Deus, quando você curva seu joelho para orar ao Senhor, na sua intimidade, você antecipa essa presença poderosa de Deus na sua vida.
Por isso que ele diz que você é templo do Espírito Santo. É uma antecipação do novo céus e da nova terra. Aí o novo surge do velho. Pedro fala de destruição do velho mundo, uma espécie de bomba H, em 2 Pedro 3, 10 a 13. Os elementos ardendo se desfarão. Parece uma aula de química, de física. 2 Pedro capítulo 3, impressionante. Paulo fala da natureza que está gemendo, anelando a participação e a redenção dos filhos de Deus. É como se as árvores, os pássaros, os rios estivessem grunhindo de dor, de dor, de dor. Os peixes nos mares, dor profunda. E eles estão aguardando a redenção dos filhos de Deus. Já começou na sua vida, já começou na minha vida, já começou na vida da igreja. Entende, irmãos? Que ao invés de você maltratar a natureza, você trata bem a natureza, e a natureza ali é aliviada, porque ela está gemendo. O apóstolo Paulo fala disso claramente em Romanos, no capítulo 8, versos 19 a 22. Jesus falou num tempo de regeneração. Pedro relaciona a regeneração com a pessoa de Jesus. Todos indicam uma nova ordem, um recomeço, uma renovação radical e abrangente, que vai além do espírito, vai também dizer respeito ao físico. Eu quero fazer uma pausa aqui para vocês. Uma pausa para dizer assim: meus irmãos, não achem vocês que quando um homem, uma mulher de Deus se envolve com causas sociais, que ele está lidando com coisas do diabo. Porque o diabo não é dono de rua, ele não é dono de casa, ele não é dono de pessoas, ele não é dono de árvores, ele não é dono de animais. O dono é o Senhor. Quando um crente em Cristo Jesus entra numa comunidade e ele restaura aquela comunidade, sejam pessoas ou sejam situações, seja a casa, seja o pavimento, quando você está fazendo aquilo, você está retirando da mão do diabo que usurpou o que não era dele, e você está fazendo o reino de Deus ser cumprido, como é no Pai Nosso: venha o teu reino. Então, hoje o governo, ridiculamente, chama de político qualquer tipo de debate, qualquer tipo de opinião contrária, qualquer tipo de análise que se faça aquilo que não está acontecendo. É político, é político, é político, porque essa é uma forma de descartar, achando que a motivação do indivíduo que vai denunciar que uma menina caiu numa fossa, que não foi acidente, mas aquilo foi um crime, aquilo foi algo acontecido e avisado, e eles não tomaram a devida providência. Estão dizendo que alguém que pleiteia aquela causa e que chora com a mãe é por motivos políticos. Essa é uma ladainha do diabo, que eu tenho certeza que a igreja de Jesus Cristo sabe e entende, que quando nós choramos com os que choram, quando nós na unção do Espírito de Isaías 61, estamos evangelizando o pobre que mora no Meireles porque é pobre de espírito, mas o pobre que mora no Ancuri, o pobre que mora no Curió, o pobre que mora ao redor dessa nossa cidade. Isso é tão espiritual quanto orar o Pai Nosso, é fazer o reino de Deus, que um dia será pleno, acontecer aqui e agora para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém? É um amém fraquinho, né? Porque o importante mesmo é ganhar o camarada para Jesus e deixa ele morrer lá. O que é ganhar para Jesus? Como é que você ganha a pessoa para Jesus? É citando João 3,16 e depois virando as costas para ela? Tem que ler Tiago. A fé sem obras é morta. Boas obras sem fé também é morta.
Você não vê alguém passando fome, alguém preso e não se condói dessa pessoa. Então, em nome de Jesus, não entre no jogo do diabo. Você jamais deve fazer porque você é parte de um partido político. Hoje eu vi uma frase do Aristides, eu não sei nem se é dele, nós estávamos na manifestação lá em frente ao Palácio da Abolição. Ele disse, meu único partido é um coração partido. Meu coração está partido. Partido de dor, partido de medo, partido de expectativa de que algo aconteça, partido pelo sofrimento, partido pela insegurança, partido pelo pecado. É um coração partido. Esse é o partido. Então, vamos entrar no texto para vocês trabalharem comigo aqui no tempo que nos resta, um pouquinho da compreensão. Primeiro ele diz, o mar já não existe. Então, peraí, Deus criou o mar e o mar já não existe? Não vai ter mar? Eu não vou poder surfar lá? Não. A palavra mar, no Novo Testamento, tem relação com nações. Porque o povo de Israel compreendia essa separação. Um povo que era voltado para o pastoreio de ovelhas, para o cultivo de algumas coisas como a oliveira ou coisa parecida. A visão deles era que as nações, os povos, viviam ou vinham do mar, como os fenícios, por exemplo. Em Apocalipse capítulo 13, a besta emerge do mar, ela vem das nações. Os ímpios são como o mar bravio, Isaías 57, 20. O mar representa perigo, separação, traição. Mar contrasta com a vida pastoril dos judeus, que era diferente dos fenícios que saíam em embarcações. O mar são as fronteiras do Império Romano, cercado por águas. Por isso a palavra é, não haverá mais destaque de nações. Não vai ser mais necessário a ONU, porque agora é a Nova Jerusalém. Os retóricos louvavam as grandes cidades da antiguidade, Roma, Atenas. E Deus está dizendo agora é uma nova cidade, a cidade é celestial. É descrita como a Jerusalém lá de cima. Deus é o arquiteto e o edificador, Gálatas 4, 26. Deus é o arquiteto, aliás, Hebreus 11, 10, perdão. É a cidade do Deus vivo, Hebreus 12, 22. Nossa cidade celestial, da qual nós somos cidadãos, Filipenses 3, 20. Nossa cidadania está nos céus. Se você pensa que ser cidadão da América, do Canadá, da Europa, você está numa boa, eu não acho nada disso, porque a minha cidadania está nos céus. A boa é ser cidadão celestial, não é não? Outro amém fraquinho. Eu não quero que vocês façam isso para mim, não. Eu quero que vocês façam em função daquilo que vocês estão ouvindo. É a palavra de Deus. Eu tenho vontade de gritar, de pular. Hein? A cidade do meu Deus, Apocalipse 3,12. A nova Jerusalém, cujo nome estará com os fiéis de Filadélfia. Quais são as características dessa cidade? Ela é santa, ela é separada, limpa de tudo que é impuro. Contraste com a Babilônia de Apocalipse 18, a mundana, prostituta, cheia de negócios, negociata, demônios, prostituição, venda de gente, venda de órgãos. Ela é nova, ela é parte do projeto de criação de Deus, ela vem da parte de Deus, ela é originária de Deus, um projeto infalível, não como o projeto de Fortaleza. Esse projeto que sai na mídia como se fosse a coisa mais linda das galáxias. Deve estar em alguma galáxia essa fortaleza. Totalmente diferente daquela que nós encontramos no dia a dia.
Mas a de Deus se origina nele, não nos homens. Ela é chamada de noiva, porque ela é preparada por Cristo, para estar eternamente com Cristo. E a igreja local é a antecipação desta cidade. Aqui as pessoas encontram perdão, encontram família, encontram comunidade. Reino de Deus que reparte, que ama, que cuida, que restaura, que perdoa. A cidade revela a dimensão social e comunitária do reino de Deus. O indivíduo vai concretizar o plano de Deus, deixando de estar só, isolado, para viver uma grande congregação, uma grande família, uma grande e linda cidade. Nós somos cidadãos dos céus. Nossos interesses e atuação nessa terra devem refletir o que somos e o que seremos na eternidade. Nós não temos morada permanente aqui, mas estamos inseridos num contexto da cidade, com pessoas, estruturas, governos e culturas. Mas a nossa cidadania é celestial. Versos 3 a 5. A presença de Deus nessa nova Jerusalém, nesse novo céu, nova terra. Olha que lindo. Aí vem uma grande voz que anuncia o cumprimento da promessa do Velho Testamento. Quando Deus diz em Levíticos 26, 11 e 12: porei o meu tabernáculo no meio de vocês, a minha alma não vos aborrecerá, andarei entre vocês e vocês serão meu povo e eu serei o vosso Deus. Apesar da cidade que desce, a presença de Deus é chamada de tabernáculo. É uma coisa mais humana, mais simples, como Jesus que encarnou, tabernaculou entre nós. É tabernáculo como no deserto. Indica a presença de Deus no meio do seu povo. O verso 3 diz: eles serão povos de Deus, povos e não mais uma nação. O plural aqui muda o conceito. No Velho Testamento dizia: vós sereis meu povo. E aqui diz: povos. A palavra lá em Oséias é muito linda, né? O termo grego e hebraico, aliás, o termo hebraico para povo é ami. Povo. Povo. Lembra de Abrão? Pai de muitos, Abrão. Pai de muitas nações ou muitos povos. O quê? Da letrinha. Então, povo. Ami, meu povo. E meu povo. Ami, meu povo. E no livro de Oséias tem também o lo-ami. Lo é o não em hebraico. Então, aquele que era lo-ami, que não era chamado meu povo, agora será chamado meu povo. Ami. Lo-ami será chamado ami, meu povo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: o povo dele chamado era o povo de Israel. Aí Israel não só esqueceu das promessas, mas não reconheceu Cristo quando ele veio, o seu Messias, entende? Porque eu acho que se Jesus viesse aqui hoje, você esperaria ele numa grande cruzada no Castelão, pregando para multidões e fazendo e acontecendo os grandes milagres. A gente ia correr para lá. Haja Castelão, hein? Jesus vai chegar no Castelão. Aí Jesus vem, só que ele está no Janguruçu. Aí ninguém viu. E quando ele sai do Janguruçu e passa pelo Castelão, a gente manda prender esse bicho aí que está maltrapilho. Isso não serve não. Os judeus fizeram exatamente isso com o Messias. Quando ele foi prometido como servo sofredor, que viria para pagar os pecados de muito, quando ele veio para ser humilhado, quando ele veio para sofrer nossas dores, os judeus não queriam esse tipo de rei, eles queriam um imperador, eles queriam um Jesus triunfante, mas Jesus mostrou e demonstrou que primeiro importava padecer, sofrer, se humilhar, para depois ser glorificado e voltar não como cordeiro mais, mas como o leão da tribo de Judá. Aí quando Cristo veio, o que eles fizeram? Mataram.
Porque Israel estava mancomunada com o poder político e com o poder religioso. Gente, eu tenho muito medo que isso aconteça com a gente. Sério. Que a gente esteja tão enrolado com o poder político, com a política no sentido de depender do Estado e depender, porque a gente não pode falar nada, não fala, calma aí, peraí, calma, né? Eu estou comprometido aqui, o professor não pode falar, a professora não pode falar, o advogado não pode falar, o médico não pode falar, ninguém pode falar, porque nós estamos comprometidos com o Estado, e de repente Jesus passa, e a gente diz, não, esse aí não, tem que ser outro. Ele tem que ter paletó e gravata e fazer parte realmente de um partido político. Não pode ser um povo simples, gritando na rua, porque esse não é o Evangelho. Mataram Jesus exatamente por essa perspectiva e essa expectativa de que Jesus seria alguém exatamente assim. E ele não era. E não foi. O tabernáculo. Então, nós que éramos lo-ami, quando os judeus rejeitaram Jesus, o que ele fez? Voltou-se para os gentios. E agora nós fomos incluídos, hein? Entende? Baiano, sergipano, pernambucano, cearense, paulista, africano, hein? Aí, ei, glória a Deus! E tem mais, qualquer judeu que hoje queira ser o ami, o povo de Deus, tem que entregar a vida a Jesus e fazer parte da igreja de Jesus. Quais são as consequências da presença do Senhor? Verso 4. Estão comigo aí, né? Primeiro, as lágrimas serão enxugadas. Você tem chorado esses dias? Eu tenho. Eu fui fazer uma fisioterapia aí no ferroviário, porque aí o ferroviário é bom porque você não fica nem com Fortaleza e nem com o Ceará. Você não apanha muito. Aí eu fui lá. Porque o ferroviário, quando subiu para a divisão aí, foi para a final, ele treinou aqui no nosso campo. E eles são eternamente gratos. Eu me contundi, disse, irmão Nilton, está aqui na nossa comunidade. Disse, pai, me arruma um camarada que conserta lesão de velho, de vovô. Aí eu fui lá. Aliás, eu consultei o médico, eu fui me contundir há uns 2 semanas aí atrás. Aí eu fui me consultar com o senhorzinho, depois que eu fui lá no ferroviário. E quando eu fui lá, o pessoal não só nos cumprimentava, né, mas agradecia a Deus pela vida da igreja, que, num certo sentido, abençoou o ferroviário naquela época. Eles acreditam que foi uma oração poderosa que... Você se lembra da história, né? Que quando eu fui lá orar por eles, que eles vieram aqui, ganharam o jogo, foram para a final. Aí me chamaram num hotel lá perto da rodoviária, disse, pastor, venha cá, porque agora é a hora da oração do poder. Eu disse, o quê? Quando eu entrei para falar com ele, a primeira coisa que eu disse, gente, eu vou orar e vocês vão perder. Está pronto? Se for nessa base aí, eu vou orar. Ou seja, se Deus curar, se não curar, se você ganhar, se você perder, Ele continua sendo Deus. Foi lindo, porque os próprios rapazes lá na hora pegaram o violão e cantaram exatamente essa canção. Me ajudou demais. Eu disse, volta lá para a música, eu acho que vocês não perceberam que afinal... Aí eu ganhei as camisetas e guardei no meu carro. Mas... eu quero contar a história. Depois eu fui num fisioterapeuta e me consultei com um médico, um ortopedista. Ele é um senhor de idade. Ele disse assim, meu filho, esse problema que você teve aí foi o mesmo problema que Pelé teve na Copa de 62. Eu disse, rapaz, que legal. Ele disse, o Pelé demorou 6 meses para ficar bom. Eu disse, que é isso? 6 meses eu vou ficar sem brincar? Aí eu gostei ter sido comparado com a contusão do Pelé, né, mas não gostei do tempo, né, que ele deu. Mas graças a Deus deu certo. A boa alimentação, né, ajuda a gente a recuperar rápido. Então, já voltei a jogar hoje. Mas eu ganhei essas camisas e foi muito lindo. Porque eu passando ali
Maestro Lisboa, como quem vai para o Beach Park, tem um posto de combustível, e do lado esquerdo tem uma comunidade, que é tida como uma comunidade muito perigosa. E às vezes eu passo ali por dentro, porque eu vou treinar ali com o carrinho TV, eu passo por ali, eu passo cumprimentando todo mundo. A viela só cabe um carro. E eu passo vidro baixo, né? E os caras dizem, você vai passar aí? Vou, por que não? Aí eu soube de uma história de um time de futebol que era, que ainda é comandado por uma pessoa que sofreu um acidente e se tornou um cadeirante recentemente. E eu fui lá. E quando eu cheguei ali naquele lugar, eu entreguei as camisas e a bola e saí correndo, né? Eu vou embora daqui. Aí disse, não, o senhor tem que voltar aqui. Eu disse, que hora? O jogo é 3 horas. 3 horas? Tá bom, eu volto. Aí saí rapidinho lá do local. Estacionei meu carro lá fora, fiquei por lá, conversando com os amigos. 3 horas eu voltei. Só que ao invés de voltar, 2 meninos vieram numa bicicleta para me escoltar. Aí eles me escoltaram para dentro de uma vielinha, chegou, a gente entrou à direita, um matagalzinho, e aí abre um campo, umas 60 crianças ali reunidas. E eu comecei a olhar para a vida de cada um. E eu fui abençoado. Porque eu via na carência daqueles meninos que mal tinham sandalinha nas costas, perdão, nos pés, né? Sandalinha nos pés. Roupinhas, né? Você via assim o estado daqueles meninos, aquelas famílias carentes, e eles estavam super felizes, e o cadeirante técnico, né, me deu a oportunidade, Francisco o nome dele, eu dei uma palavra para eles e tal, e quando eu terminei a palavra, eu falei do amor de Jesus, falei da minha vida para eles, aí eles começaram, uma fileira de meninos, cada um saía abraçando o próximo, o outro. Eles abraçavam todo mundo e abraçavam a comissão técnica ali. E eu ganhei tanto abraço daqueles meninos. Alguns mais duros, mais firmes, mas outros abraços muito lindos. Aí eu não aguentei. O vovô chorou, né? Choro de emoção de ver aqueles meninos daquele jeito. E também choro de ver o estado daquelas crianças. O descaso. Reconhecer que mães ali choram por esses meninos, pais que choram por esses meninos. A luta entre o tráfico e o que o tráfico oferece e aquela bola de sábado à tarde. E que o Estado não oferece a eles uma boa educação, um bom saneamento, ou Estado, saúde ou coisa parecida. Choro. Você tem chorado ultimamente? Hoje nós estivemos lá com as mães que choram, as mães que foram chorar, a mãe da Hannah foi lá, e a coisa mais linda, depois de toda a manifestação, eu vi o abraço da mãe da Hannah com a mãe do Betinho, que morreu também. As duas se abraçaram e começou um momento de choro. Gente, eu me arrepiei, eu fiquei assim de lado, eu disse, meu Deus, que cena isso, que cena é essa? Mas aí o texto diz assim, ó, lá na Nova Jerusalém, lá no novo céus e na nova terra, o choro dos que foram perseguidos por amor a Jesus não mais existirá. O choro, fruto da injustiça, não mais existirá. Haverá o cumprimento da bem-aventurança. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Aleluia! Como é que o cântico diz que o choro dura o quê? Como é? Canta aí. O choro dura, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Seu amor não falha. O que Deus está dizendo é que não vai ter choro nem de noite, nem à noite, né? Lindo, glória a Deus. Outra coisa, ausência de morte. O salário do pecado é a morte, mas a morte foi tragada pela vitória. 1 Coríntios 15, 54.
Isaías 25:8 diz: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Não haverá mais luto, não haverá mais tristeza pela separação, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Qual é a garantia? Versos 5 e 6, aquele que está sentado no trono disse: vejam que faço novas todas as coisas. É Deus que fala, Ele está no trono, porque a palavra trono é o lugar mais alto do império, soberania. A criação, o registro, escreve, é quase assim, leiam irmãos, está aqui, escreve, o testemunho é fiel e verdadeiro, e a conclusão é: tudo está feito, não há dúvidas, não há incertezas, é fato consumado. Qual é a sua natureza? O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Não há limite de tempo ou capacidade para o cumprimento das promessas. Nossa esperança baseia-se na fidelidade de Deus e no caráter da sua pessoa. Ele cumpre o que promete. Por isso temos que viver hoje a antecipação renovadora do futuro que nos espera. Tudo se fará novo, como nova é a minha, é a sua natureza, é a minha, é a sua disposição de viver em novidade de vida. Verso 8, olha a separação aqui, versos 6 a 8. Os que entram, quem entra? Os sedentos, aquele que tem sede. A sede maior é a sede de Deus. Deus é a fonte da água. Entram os vencedores, os que comem da árvore da vida, os que não experimentarão a segunda morte. Os que ficam de fora, destinados ao lago de fogo e enxofre, equivale à segunda morte. Os covardes não entram. Por quê? E presta atenção aqui, eu vou distinguir no que eu estou dizendo aqui no Apocalipse, porque eu disse assim: quantas vezes eu fui covarde? Eu já fui. Então, nós não estamos falando aqui de um ato, mas de uma atitude. Um ato e uma atitude. Eu me lembro quando minhas filhas, eu estava criando minhas filhas, sempre eu conversava isso com a Elô. Se a Midian ou a Elissa me dissesse uma inverdade, uma mentira, eu dizia sempre para Elô: nós temos que tratar o ato. Mentiu, esse é o seu problema. Você fez aquilo que magoa e mexe o coração de Deus. Então eu jamais devo, ao invés de lidar com o pecado da mentira, chamar a menina de mentirosa. Entende? Um ato não define a pessoa. Um furto não define a pessoa. Mas o pecado dito aqui na palavra de Deus é aquele indivíduo que sustenta aquela sua posição. Não é um olhar numa foto que tenha lá gestos impuros ou coisa parecida, não é isso. É o quanto você pausa, para, curte, volta. Pausa, para, curte e volta. Pausa, para, curte e volta. Aí você não pausa mais. Você se torna um pornógrafo. Então, um indivíduo que rouba, o ladrão, ele é caracterizado por essa atitude. O que Deus está dizendo é: o meu filho, embora cometa tais erros, ele não terá sua vida marcada por esse pecado, pela mentira. Os covardes, quem são os covardes? São os que trocam a fidelidade a Cristo por segurança e reconhecimento das pessoas. São os que não querem perder a reputação e por isso escondem a pessoa de Jesus. O cristianismo, as verdades, não confrontam.
é aquela semente plantada em terreno rochoso, não tem raízes. Quando chega a angústia, a perseguição por causa da palavra, a pessoa se escandaliza, pula fora. O problema não é timidez, mas a falta de compromisso com Jesus. E os crentes no primeiro século precisavam saber dessa verdade, porque ali, lembra do filme mais uma vez, enquanto Paulo estava na casa do governador, enquanto Paulo estava naquela masmorra, cristãos estavam sendo levados, por causa da sua fé, para serem comidos pelos leões. Cristãos estavam sendo colocados como tochas para iluminar a entrada do palácio romano. Estes não valorizaram a sua própria vida acima da sua lealdade a Jesus. Não foram covardes. O problema não é timidez, mas falta de compromisso. Porque deliberadamente esquecem que os que buscam salvar a sua própria vida, Marcos 8,35, perdê-la. Mas quem perde a sua vida por amor de Jesus, achá-la-á, porque tem a promessa da vida eterna, amém? Isso. Os incrédulos não entram. Aqui não são os incrédulos do mundo, e sim os pseudo-crentes, que em face da perseguição e da pressão, negam a sua fé e descumprem os compromissos com Cristo. Os abomináveis são os que adoram o império, são os que adoram o Deus do momento, são os que adoram o Deus deste século, na época o imperador, são os que adoram o Estado, são os que adoram o mundo, a moda, o império das trevas, e comprometem o Evangelho, a ponto de ser um Evangelho ineficaz, que não transforma nem o império, nem abala o império, como não abala a cidade, não abala o Estado e não abala o país. Porque são abomináveis. Eles estão comprometidos com o Estado. São os sucessores dos idólatras. Consagrados ao Deus desse século, eles se tornam semelhantes a Ele. Tito 1,16 diz, no tocante a Deus, eles professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. Os assassinos também não entrarão, porque os que em nome da besta cometem homicídios, matam o próximo, matam os fetos, matam pela AIDS, matam pelo desprezo, matam crianças, matam pela política, matam pelas leis. Eles não entram. Os impuros não entram. Os pornos, a palavra impureza aqui é a palavra porno, de pornografia. São os indivíduos que se alimentam disso. Eu tenho algumas listas de amigos, de vez em quando, eles inadvertidamente postam alguma coisa e parece que tem um aplauso de todo mundo, até que eu entro ali, eu digo, criança na sala. Meu WhatsApp, as minhas coisas são abertas para minha família, para minha esposa, para minhas filhas, para minhas netas. Se eu ando mostrando coisas ou vendo coisas que pessoas do meu convívio não podem ver, eu estou muito mal. E eu saio. Eu posso ser perseguido, tido como careta, o que for, mas não é porque eu sou pastor, é porque eu sou crente em Cristo Jesus, porque eu sou discípulo de Jesus, e essas coisas não cabem nos meus olhos. É abominável. Os impuros não entram, os que praticam imoralidade sexual. Os feiticeiros não entram, os que se envolvem em artes mágicas, misticismo, orientalismo pagão, os adivinhadores, os que lidam com espíritos. Os idólatras não entram, fruto do paganismo e seus ídolos, que idolatram não só a imagem, mas idolatram coisas, idolatram pessoas, idolatram signos, idolatram lazer, idolatram tantas outras coisas. Os mentirosos não entram. Quem são esses? Os que negam a verdade, os que vivem na mentira, os que falam e estimulam a mentira, uma mentirinha só, uma brincadeirinha só. Gente, não admitam isso na sua casa, não admitam nem a brincadeira como mentira, ou a mentira como brincadeira. E no verso 8 diz que todos serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Por isso que eu quero ler 1 João 1,8, que diz assim, o que eu estou dizendo é,
se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas também 5,8 de 1 João diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, não vive na prática constante do pecado, porque o crente em Cristo Jesus, que continua vivendo a sua vida de promiscuidade, e nós temos aqui na nossa comunidade, já passaram por aqui pessoas que insistiram em viver a vida de pecado, e dizendo que Deus aprova o pecado. Eles invertem a Bíblia, eles querem achar uma brecha. Você pode ter gente aqui na comunidade que acha que ter várias mulheres é normal, porque ele diz que Salomão é o parceiro dele, teve 1000. Ele não entende Gênesis. Deus não deu a Adão várias Evinhas, mas uma só. A monogamia é divina. A relação entre um homem e a mulher, do ponto de vista sexual, é homem, homem, mulher, mulher. Tanto não é científico em canto nenhum, quanto não é bíblico. E toda vez que o crente quer dar um jeitinho para dizer que relação de intimidade entre um homem e um homem, uma mulher e uma mulher, é uma coisa que a Escritura... Tem uma pessoa agora que diz que o argumento é o seguinte: Paulo foi que condenou isso, Jesus não. Então pega a Bíblia, amigo, corta ela, só naquelas letrinhas vermelhas, porque você não entende que Paulo falou inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo foi comissionado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que dá um imprimatur em tudo que Paulo fala, e não só Paulo, mas a Torá, o Velho Testamento. O que a gente consegue entender como igreja de Jesus, é que nós devemos amar o pecador, amém? E odiar a prática é uma coisa, a pessoa é outra. Nós temos aqui nessa comunidade casos e casos e casos de pessoas que viveram a homossexualidade, a homoafetividade e foram restauradas. É cura gay. Chame de que vocês quiserem. Proíbam. Manda para o tribunal, manda prender, pode fazer o que for. Mas o que Deus diz é o que Deus diz, pronto. Agora, respeito é para se ter respeito. Eu tenho amigos que são homossexuais. Aliás, eu acho que a palavra mais interessante é homoafetividade. Por quê? Porque uma pessoa não começa uma relação dessa atrás de sexo. É a carência profunda de uma menina que não tem apoio dos pais, que vive longe de tudo, e acha numa outra menina uma relação de amizade que acaba ficando tão profunda, pode rolar sexo, mas é errado. O menino, mesma coisa, é o que está acontecendo hoje. As famílias estão esfaceladas. Não existe mais o modelo do pai e da mãe. Não existe mais o modelo do pai, da mãe e do avô. Não tem mais o modelo. Ah, porque essa é a sociedade machista. Não, porque isso aí é patriarcal. E as mulheres ficam falando, e os homens ficam falando, e as escolas ficam pregando isso, porque o alvo maior é o alvo desse socialismo barato que quer destruir a Escritura. Eles querem matar todo o valor e todo o princípio da Escritura. Por isso que a igreja é um oásis. A igreja é um lugar estranho. Hoje de manhã a gente vê aqui, um homem e uma mulher dedicando o filhinho e a filhinha ao Senhor Jesus Cristo. E a gente vai continuar dizendo, esse é o modelo. Nós somos ETs, mas esse é o modelo. É o modelo de Jesus. É o modelo do novo céu e da nova terra. Tanto que ele diz, eles não entrarão. Qual é a sua posição? Você está dentro ou você está fora? O que seleciona não é se você frequenta a igreja ou não, mas é o quanto Jesus é o Senhor da sua vida. O quanto você crê que Ele não é apenas o Criador de todas as coisas, mas Ele é o Salvador e o Senhor absoluto da sua vida hoje, aqui e agora. Porque aí você está garantido pelo Senhor, pelo que Ele fez, não pelos seus méritos, não pelos nossos méritos, de que nós usufruiremos do novo céus e da nova terra. Amém? Qual é a sua posição? Você tem essa viva esperança? Eu vou chamar o pessoal do louvor aqui para a gente adorar o Senhor
Eu não sei se é possível com aquele cântico apocalíptico. Que coisa grandiosa. Como não tem jogo do Brasil e vocês não são fanáticos pelo Fantástico, fiquem calmos aí, tá certo? Calma. A igreja chinesa, o pastor começa a pregar de manhã e só para à meia-noite. Eu fui na Coreia do Sul, lembra quando eu voltei de lá? Os coreanos vão para o culto com uma almofadinha, mas não é para sentar. A igreja lá na Coreia do Sul não tem cadeira no lugar onde eles se reúnem. Alguns têm bancos, grandes bancos para grandes multidões, mas tem um culto que eles fazem que não tem cadeira. Os brasileiros chegaram lá com as cadeirinhas na mão e o pastor logo deu um carão e nós tivemos que ficar tudo no chão. E aí ficou, ai meu joelho, ai a posição. E os coreanos tudo lá, o tempo todo. Horas o pastor pregando, pastor Yun, né não? Pastor Yun. Eles louvavam, eles cantavam, eles oravam, horas na presença de Deus. Eu não estou dizendo isso para você ficar me aturando aí, que eu não sou pastor Yun, né? Mas eu digo que esse tempo seja um tempo precioso, e eu peço agora que vocês não se mexam, não se movimentem aí. E que você consiga, nesse momento, dizer de tudo que você ouviu, né? O que Deus lhe falou? E o que você pretende fazer a respeito? Então eu peço ao povo de Deus que ore ao Senhor nesse instante, né? Para dizer, Deus, que maravilha. Exulte na presença dEle agora, agradeça pela graça de estar dentro. Peça a Ele que te ajude a continuar antecipando esse reino, como uma demonstração de que Jesus reina. Quando você salva um animal, quando você salva uma árvore, quando você salva uma criança, quando você coloca banheiro numa casa, quando você constrói uma coisa pro pobre que nada tem, você está antecipando o reino de Deus. Porque quando eles olharem para você e perguntarem por que você está fazendo isso, você responde o quê? Para a glória de Jesus, o meu Senhor e Salvador. Ele fez. Hoje de manhã eu entrevistei aqui rapidamente um senhor, seu Ivan. Eu entrei domingo aqui e quando eu passei ali, eu toquei no ombro dele, ele desabou no choro. Aí ele contou que a filhinha dele, a Jéssica, tinha passado por uma operação e que foi no Frotinha e que fizeram uma coisa a sangue frio e apêndice. Já pensou? E ela estava com a coisa aberta, tinha coisa branca e não tinha remédio, mandou para casa, e o pai cuidando daquilo desesperado, a menina começando a ter febre, uma série de coisas, e ele desabou no choro, e eu disse para a igreja, irmãos, vamos orar, mas vamos fazer algo. O irmão Davi, da Gisla, depois me procurou e disse, olha, tem um médico lá no Eusébio, que ele há um tempo atrás me disse, se você tiver qualquer caso urgente, manda para mim, eu resolvo. Aí ele lembrou desse médico, e eu botei logo o Davi em contato com o Ivan. Hoje de manhã a Jéssica estava aqui inteira, porque esse médico cuidou dela, né? Lá no Eusébio, hein? Eusébio. Muito lindo. Então eu não fiz uma oração do poder para que o negócio aberto fechasse, nada disso. O que é que nós fizemos? O Espírito de Deus usou o homem de Deus, a mulher de Deus, usou a pessoa que nem é crente em Cristo Jesus, com misericórdia no coração. Ele curou a menina e o pai estava sem entender. Nós perguntamos para ele, quanto é que você gastou? Ele disse, absolutamente nada. Aquele médico cuidou dela e ela estava sorridente, alegre, feliz, glorificando o nome de Jesus. Então, quando nós fazemos aquilo, fazemos o que fazemos em sintonia com o reino de Deus, nós estamos só elevando o nome de Cristo. E qual é a sua parte? O que é que você tem feito? Você está dentro ou você está fora? E eu tenho uma pergunta agora, crucial, para a gente terminar. Tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de dizer, eu quero fazer parte desse novo céus e nova terra, dessa promessa
de que mesmo depois da minha partida desse mundo, eu estarei sim na presença de Deus. Eu quero hoje obter o perdão de Jesus na minha vida, como aquele homem na cruz obteve. Tem alguém aí, talvez lá na internet você está me ouvindo agora, né? Entrega a tua vida a Jesus agora. Tenha coragem de se levantar e não se comprometer com nada, de abrir mão de todo tipo de idolatria. Talvez você está sofrendo, preso, chorando, amargando um vício que te segura, que te escraviza. Amigo, amiga, você não vai conseguir sozinho. Você precisa de um poder superior. Esse poder superior tem nome. O nome dele é Jesus. Então se entrega a Ele hoje, você vai ver a libertação acontecendo na sua vida. Amém, irmão? Glória a Deus. Tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de dizer: chegou o meu dia, hoje é meu dia, quero entregar minha vida a Jesus? Tem alguém? Alguém aqui? Levanta a sua mão aí bem alto. Tem alguém? Coragem para dizer isso, fazer isso? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, amém. Estou vendo lá. Tem mais alguém aí? Mais alguém para dizer: hoje é meu dia, eu quero entregar minha vida a Jesus agora, hoje. Preciso de socorro, preciso de ajuda. E amados, deixa eu dizer uma coisa que aconteceu hoje de manhã. A minha neta fez uma observação. Eu fiz apelo de manhã, ninguém levantou o braço. Ela disse assim: vô, quando o senhor faz apelo, ninguém levanta o braço, eu fico triste. Eu disse: não fique não. Eu fico mais triste com o fato de que os crentes em Cristo Jesus é que são responsáveis pela pregação do Evangelho. O apelo deveria ser até diferente. O apelo deveria assim, semana após semana eu deveria fazer assim: eu quero que levante a mão todo irmão que teve o privilégio de conduzir alguém a Cristo essa semana. Porque eu sei que é legal, você pega a pessoa, conhece a pessoa, diz: tem um cara lá que se você for lá, ele vai te mostrar o caminho bem direitinho, como se a minha lanterna fosse melhor do que a sua, não é não? Já pensou a gente inverter aqui o apelo? Vocês hoje teve apelo, glória a Deus. Oh, que lindo, olha aí a família vindo, oh, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Que lindo, glória a Deus, glória a Deus. Mas o apelo que eu faço aqui não é fruto da minha pregação, eu sei, porque alguém trouxe esse casal aqui, alguém trouxe essa menina linda aqui, alguém foi a ponte, né? Alguém foi o elo, tá certo? Então, meu irmão, você está olhando aqui e diz assim: rapaz, tem muita cadeira vazia. É verdade, quem é que é para estar aqui? Crente em Cristo Jesus? Não, traga quem não crê. É igual o banquete de Jesus, ele fez o banquete e os que eram de casa não queriam. Aí ele mandou o quê? Saiam pelos becos, empurrem para dentro. Eles vão até recusar, achando que é demais. Amém, igreja? Vamos antecipar o reino de Deus, pregando o Evangelho de Jesus com ousadia. Não é só consertando o que está quebrado, não é só recuperando a árvore, não é só recuperando o riacho, mas recuperando vidas em nome de Jesus. Esse é o grande propósito, tá bom? Então vamos louvar ao Senhor. Que linda família, né? Senhor, obrigado por essas vidas preciosas que hoje se entregam a Jesus. Eu vejo aqui uma família, Senhor. Eu vejo aqui uma criança, uma menininha, que será criada nos teus caminhos, será amparada pelo teu poder, pela tua graça. Nesse mundo mau, Senhor, terá a tua presença. Atrás, adiante, do lado, eu vejo aqui uma jovem, Senhor. Louvado seja o teu nome. O Senhor conhece a história dela. O Senhor é poderoso para perdoá-la e dar a ela uma nova perspectiva de vida, salvação, perdão, certeza da vida eterna. E nós estaremos juntos, Senhor, na eternidade com o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continua usando a tua igreja, Senhor, e nos levando a pregar o teu evangelho e a fazer com que o teu reino seja estabelecido agora, aqui e agora, como será na eternidade, Senhor. Livra essas pessoas que nós descrevemos aqui, que estão fadadas ao inferno, livra-as da morte, Senhor. Dá a elas a oportunidade, a chance de elas se converterem e junto com a gente, Senhor, adorar e louvar o teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.